é a salvação? O que diz a Bíblia a respeito da salvação? Você já pensou a respeito disso? Inclusive, o Novo Testamento fala a respeito de uma personagem bíblica que ele chegou diante do Senhor Jesus e fez uma das mais importantes perguntas bíblicas. Mestre, que devo fazer para ser salvo? Para herdar a vida eterna? Oh, amado, que cada pessoa que vive no planeta Terra, seria bom que cada uma delas fizessem essa pergunta para si mesmo e buscasse principalmente uma resposta honesta que suprisse a sua necessidade. Infelizmente, e lamentamos o fato de que as pessoas não dão muita importância, o homem natural não dá muita importância ou nenhuma importância à salvação e à vida eterna. Agora, quando nós analisamos a nossa existência terrena, ela é muito curta comparada com o tempo de Deus. E se as pessoas buscassem na Bíblia, buscassem saber o que significa essa vida eterna, então as pessoas pensavam diferente, deixavam de valorizar mais as coisas terrenas, as coisas materiais que são passageiras, e valorizavam mais aquilo que diz respeito ao reino de Deus, aquilo que diz respeito ao nosso futuro, à nossa eternidade. E quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas pessoas zombam, muitas pessoas não dão atenção. Essa terra está contaminada pela incredulidade, pela impiedade, pela rebelião, pela apostasia que tem dominado o coração dos seres humanos. E existem tantas coisas impedindo, que impede das pessoas valorizarem e buscarem esta salvação, esta vida eterna. O profeta Zacarias, que viveu antes de Cristo, já profetizava, e ele escreveu no capítulo 7, do versículo 11 ao 12, ou versículo 11 e 12, o seguinte: eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e endureceram os seus ouvidos para que não me ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como a diamante, para que não ouvissem os meus mandamentos nem as minhas palavras, diz o Senhor dos Exércitos. Enviei o meu Espírito através dos profetas, mas eles não me ouviram, não me escutaram. Então, meus amados, uma das coisas, entre tantas, que impede da pessoa ser salva, redimida, é que não querem escutar a palavra de Deus. Tenho absoluta certeza que antes de terminarmos a nossa mensagem, esta mensagem, alguém vai desligar o seu aparelho de som, porque não quer ouvir os conselhos bíblicos. E o profeta diz que essas pessoas que não querem escutar, eles dão para Deus o seu ombro rebelde, fecham seus ouvidos para não ouvirem, e os seus corações, em consequência disso, se tornam duros como diamantes, para que não ouçam, para que não aprendam os mandamentos da palavra de Deus. Mesmo que Deus lhes envie o Espírito Santo que testifica a cada momento da necessidade do homem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, mas os homens naturais, os homens rebeldes, os homens que não escutam os mandamentos de Deus, eles não dão ouvidos à orientação, não seguem a orientação do Espírito Santo. Quantos profetas Deus tem levantado desde a antiguidade e as suas mensagens estão contidas na Bíblia, mas as pessoas não dão atenção àquilo que as Escrituras lhes ensinam concernente ao reino de Deus. Deus tem usado os profetas da antiguidade e nestes últimos dias Deus tem levantado os seus instrumentos, e eu não posso dizer ao contrário de que sou um humilde instrumento de Deus aqui, através desta emissora, para lhes orientar no que devem fazer e agir para herdar a vida eterna, para serem salvos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, ainda nos diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Então, meus amados, o seu entendimento, o entendimento do homem rebelde, do homem desobediente a Deus, o seu entendimento está cego, está vedado para não compreender os mistérios concernente ao Deus de Abraão, Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. A Bíblia nos ensina que o amor a este mundo ímpio impede que as pessoas tenham um encontro com Deus, impede que as pessoas venham aceitar a Cristo como seu Salvador. E o profeta, o homem de Deus, o apóstolo do Senhor Jesus, Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito: não sabeis vós que a amizade do mundo, o amor ao mundo, é inimizade contra Deus, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se automaticamente, sistematicamente, inimigo de Deus. E as pessoas amam mais as coisas deste mundo aqui da terra do que as coisas que são de cima. Isto tem impedido que muitas pessoas vivam para Deus, sigam a Deus, sirvam a Deus, amem a Deus. Eis a razão porque nós escolhemos a palavra de Deus em 1 João capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, onde a Bíblia diz, onde Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus será salvo, terá a vida eterna, ele permanece para sempre. Muitas pessoas não serão salvas porque se apegam demasiadamente às coisas materiais, às riquezas terrenas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 nos declara: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitos tormentos, com muitas dores, com muitos sofrimentos. O contrário da salvação é a condenação. E aqueles que se agarram demasiadamente às coisas materiais terminam deixando de servir a Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quantas são as pessoas que perdem a sua vida em busca das coisas materiais? Quantas são aquelas que desprezam a vida eterna e a salvação porque só visam riquezas terrenas? A incredulidade e a falta de fé tem impedido de muitas pessoas alcançarem a salvação. Hebreus capítulo 3, versículo de número 19 nos ensina de que os filhos de Israel que morreram no deserto não entraram em Canaã por causa da sua incredulidade. E muitas são as pessoas que não irão morar na Nova Jerusalém por causa da sua incredulidade. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A salvação é pela fé no poderoso nome do Senhor Jesus. Assim nos ensina João capítulo 3, versículo de número 18, onde nos declara que quem crê nele, em Cristo Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas pessoas perdem a salvação porque não querem se arrepender dos seus pecados, nem se converter dos seus maus caminhos, como também não querem renunciar à vida de devassidão e depravação terrena.
As Sagradas Escrituras aconselham, em Isaías capítulo 55, versículo 7, deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem desejar ser salvo deve renunciar àquilo que lhe prejudica diante de Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, disse o Senhor Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a regra áurea do reino do nosso Deus. Geralmente as pessoas opinam em viver conforme os desejos da carne. Porém, Romanos capítulo 8, versículo 8, adverte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem assim procede, perde a sua salvação. Viver na carne, simplesmente segundo os desejos carnais, é um perigo, é um risco para a salvação, para a vida eterna. Muitas pessoas não são salvas porque nunca tomam uma decisão de servirem a Cristo Jesus nosso Senhor. Diz Deus para o pecador, conforme nós encontramos em Deuteronômio 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua descendência. Cada um deve aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. João capítulo 1, versículo de número 12, afirma: mas a todos quanto aceitarem a Cristo, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.